Olá! Hoje, o nosso papo é sobre a nossa relação com a ciência. E calma, não estamos falando de laboratórios complicados ou de equações que dão dor de cabeça. A gente vai falar sobre como a ciência afeta as nossas vidas, as nossas decisões de todo dia e o nosso futuro. Porque, como vamos ver, existe uma desconexão um tanto perigosa entre a gente e o conhecimento científico. É como se fosse uma ponte partida que a gente precisa urgentemente consertar. Vamos começar com essa frase aqui. Ciência, coisa de criança. Ela resume uma ideia muito, mas muito comum. Na escola, a ciência às vezes parece uma brincadeira, né? Um monte de experimentos simples. Só que essa visão tem um problema enorme. Ela trata a curiosidade natural das crianças, que é a base de toda a ciência, como algo que a gente tem que deixar para trás, em vez de cultivar para a vida toda. E essa maneira de pensar tem consequências. Esse número, 66%, num estudo, essa é a porcentagem de brasileiros com um letramento científico inexistente ou rudimentar. É um abismo. É algo para se pensar. A gente vive no século XXI, cercado de tecnologia por todos os lados, mas quase 2/3 da população não tem as ferramentas básicas para dialogar com a ciência que molda o mundo. E essa lacuna toda cria o que a gente pode chamar de a desconexão científica. E isso não é só uma questão acadêmica, não. É um desafio social. A ciência pode parecer algo muito distante, uma coisa que acontece lá longe, nas universidades e nos laboratórios, sem nenhuma conexão com a vida real. E essa percepção, nossa, tem consequências bem sérias. O problema central é este. Por muito tempo, a ciência foi apresentada como uma coleção de verdades absolutas, de fatos prontos, sem nenhuma ligação com o nosso contexto social, político, cultural. E quando a ciência é ensinada desse jeito, ela perde o sentido. Vira só uma matéria para decorar e passar na prova, e não o que ela realmente é, uma ferramenta poderosa para a gente entender o mundo e participar mais ativamente da sociedade. Então, como é que a gente conserta isso? A resposta está em uma mudança profunda no jeito de pensar, de ensinar e de compartilhar a ciência. A ideia é focar na conexão, no diálogo, em fazer a coisa ser relevante. É sobre construir pontes entre o mundo da ciência e a experiência de vida das pessoas. E essa mudança de mentalidade é a chave de tudo. A abordagem antiga, que a gente chama de modelo de déficit, tratava o público como se fosse um recipiente vazio que precisava ser preenchido com fatos. Já a abordagem que realmente funciona é o modelo contextual. Ele parte do princípio de que as pessoas aprendem muito melhor quando a ciência se conecta com as suas vidas, com as suas experiências, com aquilo que elas já sabem. É sobre relevância e não apenas sobre informação. E é exatamente aí que entra a ideia de popularização da ciência. Mas o que isso quer dizer na prática? Não é só simplificar a ciência. O objetivo é muito maior. É dar às pessoas as ferramentas para tomar decisões informadas, para participar dos debates importantes e para exercer a cidadania num mundo cada vez mais tecnológico. No fim das contas, é sobre empoderamento. Em última análise, a grande meta é integrar a ciência no nosso dia a dia, na nossa cultura. Essa é uma abordagem mais humanista, com influências de pensadores como Paulo Freire, que vê a ciência não como um campo isolado, mas como parte da cultura humana, uma linguagem que a gente usa para entender e também para transformar o nosso mundo. Ok, vamos sair um pouco da teoria e ver como isso acontece na vida real. Felizmente, existem muitos exemplos vibrantes no Brasil que mostram esses novos modelos de educação científica em ação, quebrando barreiras e tornando a ciência algo acessível e, por que não, emocionante. Pensa só na energia disso. Projetos como Ciência Itinerante não ficam esperando as pessoas irem até a ciência. Eles levam a ciência até as pessoas. Um caminhão que vira um laboratório móvel chega numa praça de uma cidade pequena, oferecendo experiências práticas para comunidades que de outra forma talvez nunca tivessem essa oportunidade. Isso é a democratização do conhecimento em movimento. E as feiras de ciências também não são mais só aqueles projetos de escola. Eventos como a FEMIC, lá na Bahia, se tornaram grandes celebrações de inovação na comunidade. Elas dão aos estudantes a chance de serem os cientistas, de apresentarem as suas próprias pesquisas e de dialogarem com o público. É uma inversão poderosa do modelo tradicional de ensino.
E a criatividade não tem limites mesmo. A gente vê a ciência se misturando com a arte, como no livro Poemas Furtacores, quando a física da luz revela poesias escondidas. Vemos animes sendo usados para ensinar biologia e plataformas de jogos transformando o aprendizado em algo interativo e muito mais divertido. Essas abordagens mostram que a ciência pode ser encontrada em todos os lugares. E o impacto disso tudo é profundo. Olha só o que disse esse estudante. Uma saída de campo para a Chapada Diamantina transformou a geografia de um conceito abstrato numa realidade vivida, sentida na pele. É esse tipo de aprendizado que fica para sempre. Aquele que cria uma conexão pessoal, emocional com o conhecimento. Agora, vamos dar um passo para trás. Todos esses projetos inspiradores não acontecem por acaso. Eles dependem de uma estratégia nacional, de políticas públicas e, o que é crucial, de financiamento para poderem florescer e crescer. E esse esforço não foi por acaso. Ao longo de quase 2 décadas, o Brasil construiu uma estrutura para apoiar essa visão. Começou lá em 2003, com um departamento do governo dedicado ao tema, depois veio a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e até a valorização da divulgação científica nos currículos dos próprios cientistas. Foram passos muito bem pensados. No entanto, este gráfico aqui revela o maior de todos os desafios, o financiamento. A primeira barra, a mais alta, mostra o volume de dinheiro que foi solicitado, ou seja, o enorme entusiasmo e as ideias que vêm da comunidade. A segunda barra, bem mais baixa, mostra o que foi realmente aprovado. Essa lacuna, junto com a inconsistência de um ano para o outro, cria uma incerteza enorme e dificulta muito a continuidade desses projetos. Então, quando olhamos para o futuro, fica claro que, apesar dos progressos, ainda existem obstáculos bem grandes. Mas também é fundamental a gente nunca perder de vista o objetivo final de todo esse movimento. Então, qual é o caminho a seguir? Para que este progresso continue, é preciso encarar alguns desafios de frente. Garantir um financiamento que seja estável, combater as desigualdades regionais, investir mais e mais na formação de professores para esses novos métodos e criar pontos melhores entre essas atividades e o currículo tradicional da escola. E porque tudo isso importa, afinal, esta citação resume o propósito de tudo. Não se trata só de criar mais cientistas. O objetivo é capacitar todos os cidadãos com as ferramentas do pensamento crítico, que são tão necessárias para navegar num mundo complexo. É sobre formar uma sociedade capaz de tomar decisões ponderadas sobre saúde, meio ambiente e tecnologia. E a gente encerra com essa pergunta, porque no final das contas o sucesso dessa missão não vai ser medido pelo número de factos científicos que as pessoas sabem de cor, mas sim pela medida em que a ciência se torna uma parte natural da nossa conversa cultural, uma ferramenta que todo mundo se sente confiante para usar. Obrigado pela companhia.